Na cidade mais rica do país, é difícil não se deparar com a miséria e o abandono em cada esquina. Os moradores de rua formam uma população de quase 32 mil pessoas, segundo o censo oficial da Prefeitura de São Paulo. Em 2019, eram 24 mil. São homens, mulheres, famílias inteiras vivendo em barracas improvisadas. O perfil traçado pela pesquisa indica que a maioria desta população é homem. Tem idade média de 41 anos e 70% é negro ou pardo. Eu recebo hoje Soninha Francini, jornalista e política brasileira, que atua em vários projetos voltados à população mais vulnerável da cidade de São Paulo. Soninha, muito obrigada pela sua presença aqui, ex-vereadora, muito atuante lá na Câmara, muito obrigada. Eu que agradeço, bom falar sobre isso. Soninha, os números estão realmente assustadores e há especialistas que dizem que o número é ainda maior. Como é que a gente encara esse problema? É muito importante distinguir quais são as razões que levaram as pessoas para a rua. As pessoas imaginam que, normalmente, é a falta de dinheiro. Quer dizer, você não tem condições de pagar um lugar para morar e é por isso que vai para a rua. Em muitos casos, não é isso. É uma questão de uma ruptura que aconteceu muito séria no vínculo familiar, num casamento terminado, questões associadas a um uso anterior, abusivo, de álcool, de outras drogas, e depois a própria situação de rua ou agrava ou desencadeia um processo assim. Mas agora, durante a pandemia, de fato, a questão econômica tem sido decisiva para que as pessoas acabem na rua, acabem numa barraca, acabem debaixo de um viaduto. Porque muita gente deixou de conseguir pagar o aluguel de uma casa, mesmo que fosse uma casa muito ruim, muito precária. As pessoas pagam aluguel para morar numa favela, inclusive, né? Ou para morar muito longe do centro. Então, você deixa de pagar o aluguel e o centro da cidade, ou as regiões centrais dos bairros, né? Santana, Santo Amaro, Lapa, é onde você consegue sobreviver. É onde chega a ajuda, né? Na forma de alimento, de um marmitex, onde as pessoas passam e fazem doações. Então, muita gente foi parar na rua, e inclusive com a família inteira, com marido e filhos, pela questão econômica. Então, você tem, isso é uma dificuldade, você está falando do universo de dezenas de milhares de pessoas, mas ainda assim você tem que detectar, né, diagnosticar a singularidade de cada grupo. Então, para alguns deles, bastava ser capaz de pagar o aluguel, ou seja, ou você recebe um auxílio que realmente ajude a pagar um aluguel, ou você ter acesso a uma locação social, que é uma solução que a própria população de rua pede há muito tempo e agora finalmente está sendo mais bem formatado, mais bem definido. Agora eu queria saber, a pandemia, ela é a única responsável por esse empobrecimento da população tão visível? Tem um papel muito grande, porque uma boa parte dessa população já vivia na informalidade, fazendo bico, né, sendo autônomo aqui e ali. E aí, quando você pede o trabalho autônomo, né, o camelô, o vendedor na rua, não sobra nada, você não tem garantia nenhuma. Então, é uma população que vivia muito nessa precariedade de ganhar o dinheiro do dia para voltar para casa e pagar a janta. Então, a pandemia foi muito sério quanto a isso, mas assim, a nossa situação econômica, além da pandemia, também não favorece, né? A gente enfrenta uma série de outras dificuldades que a pandemia agravou, mas não necessariamente desencadeou. Agora, qual que é o papel da Câmara dos Vereadores, da Câmara Municipal de São Paulo, no enfrentamento dessa situação tão grave? Discutir como se deve, trazendo várias pessoas da própria população em situação de rua, aqueles já mais organizados que constituem um movimento, né? Tem o movimento estadual, o seu Robson lá é uma liderança, tem o movimento nacional, tem o Daci, tem o Anderson. Então, trazer essas pessoas e também abrir as portas para quem não está em movimento nenhum, e ouvir, refletir, quem trabalha com essa população também na área da saúde, da assistência social. Então, o debate em si que a gente faz lá é muito importante. Agora, não é só debater por debater para melhorar a compreensão. Isso tem que se traduzir, por exemplo, em projetos de lei, como esse projeto da locação social, da moradia social. Como é que a gente formata um modelo em que a pessoa não fica sujeita só aos valores de mercado? Ela não vai depender só do que o mercado imobiliário está oferecendo, os valores que está oferecendo, a localização.
E a prefeitura, sim, atuar nesse sentido, não de fornecer moradia, mas de assegurar o acesso à locação social. Aí a gente discute quais os mecanismos para isso. Então, essa formatação de projetos de lei é super importante e a questão orçamentária. Não adianta você prever uma ação da prefeitura sem prever o recurso correspondente para que aquilo realmente aconteça. A Câmara tem que ouvir, tem que estar aberta para ouvir isso, e não só cada vereador no seu gabinete, mas principalmente vereadores que normalmente não são familiarizados com esse assunto. Então, é muito legal que isso aconteça na Câmara também. Muito obrigada por todas essas explicações, foi um prazer, uma honra. Obrigada. Obrigada, prazer estar aqui com vocês. Parabéns Obrigada. pelo programa. Obrigada. É dever do Estado garantir moradia à população. Para cobrar e acompanhar o que o Legislativo de São Paulo tem feito com relação a esse tema, acesse o site e as redes sociais da Câmara dos Vereadores.